Fala galera, aqui é o 105 Developers e hoje nós vamos falar sobre um tema um pouco mais delicado, que são os problemas que a programação concorrente pode gerar no seu código. Então, quer saber quais são esses problemas e como evitá-los? Se liga nessa e cola na grade. Fala galera, beleza? Antes de começar o vídeo de hoje, eu tenho um recado muito importante para dar para vocês. Basicamente, vocês falaram e a 105 Developers atendeu. Basicamente, a partir de hoje, todos os vídeos que tiverem um cunho teórico será dividido em 2 vídeos. Então, basicamente, a gente vai ter um vídeo só de teoria e um vídeo só de hands-on, beleza? Isso é atendendo a alguns pedidos em relação ao tamanho do vídeo e tem pessoas que querem ver só a parte teórica, outras só a parte prática, então é para facilitar a vida aí para todo mundo. A partir de agora os vídeos vão ser gravados em 2 ou mais partes conforme necessidade e tamanho do vídeo. Demorou? Então, começando o vídeo de hoje, basicamente, conforme dito na intro, hoje a gente vai tratar sobre 2 assuntos que vêm junto, né, com a programação concorrente. Já dizia Tio Ben, sabe o filósofo? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, basicamente, sem muito mistério aí, os 2 problemas que a gente vai tratar hoje, na verdade, tratar assim, falar sobre e como a gente consegue evitar ou solucionar esses problemas. A gente vai falar sobre deadlock, vulgo impasse. Eu acho interessante sempre ter a tradução, porque às vezes a gente nem para pensar em qual é a tradução e a tradução já explica muito sobre qual é esse problema, né? E o segundo problema é o race condition, certo? Vulgo condição de corrida. Beleza? Então, começando aqui pelo deadlock. O que seria o deadlock, né? Então, começando pela tradução literal, né? Um impasse. O que é um impasse? Imagina que você tá... Um exemplo clássico, né? Imagina que você tá numa estrada de mão dupla, né? Uma via vai, uma via volta. Fechou? Uma faixa só em cada sentido. E aí você tá num ponto que você precisa virar à esquerda. Seu destino está à esquerda. E tem uma fila de carro atrás de você. Só que o que acontece? Você deu seta para a esquerda e parou. Você tá esperando alguém da passagem do outro lado para você poder entrar. Só qual que é o problema? No sentido contrário, imagina que tem um motorista que o destino dele também tá à esquerda dele. Então ele também precisa cruzar. E ele tá mais para baixo em relação a onde está o seu carro. Ou seja, lascou, né? Você precisa entrar e tá travando toda a fila de carros atrás de você. Então, tá parado. Do outro lado, o cara que quer entrar não consegue porque você tá travando o trânsito. E do seu lado, você não consegue entrar porque aquele cara tá travando o trânsito. Então, basicamente é isso. O deadlock, né, esse impasse na programação, vale a pena ressaltar, galera, que deadlock não é um problema do Swift, da programação concorrente do Swift. É uma teoria que... Teoria não, né? É um problema em software no geral. Isso aqui você pode ter em N linguagens, N cenários, ok? Aqui eu estou explicando a teoria e na sequência como isso acontece no Swift. Mas tenha isso em mente. Isso pode acontecer em qualquer linguagem, beleza? Então, basicamente, resumindo aqui, trazendo um pouco mais de volta aqui para programação, né? É quando um recurso depende de um segundo recurso, porém esse segundo recurso depende do primeiro, né? Lascou. Trazendo um pouco para o Swift, esse cara ele vai acontecer quando? Esse cara é muito comum quando você está trabalhando com programação concorrente, né? Óbvio, com GCD, com filas, e você tem uma fila serial e você criou um bloco, né? Você tem uma fila serial, fila Q. Aí você dá lá um Q.async e começa um bloco de código, beleza? Até aí tudo bem. Dentro desse bloco, em um determinado ponto, você acaba esquecendo que você está chamando a fila Q e chama ela de novo, dentro dela mesmo, de uma forma sync. O que vai acontecer? Como é uma fila serial, ela trata uma task por vez, certo? Lembrando, se você não sacou muito bem esse lance serial, sync, eu recomendo ver o vídeo de GCD 101 aqui do canal.
Ele é um pouco extenso, mas ele vai abordar toda essa parte de programação concorrente e é importante para você entender do que eu estou falando. Então, basicamente, ele vai começar a executar esse primeiro bloco, certo? De forma async. E o que acontece? Para executar o segundo bloco, o sync, ele precisa que o primeiro acabe, porque ele é uma fila serial, ele só pode executar um bloco de cada vez. Só que o segundo bloco só vai poder ser executado quando o primeiro acabar, porque é uma fila serial e só pode executar um bloco de cada vez. Sacaram aí o impasse? Então, o primeiro cara, para ele ser dado como concluído, ele precisa que a segunda task seja concluída, só que a segunda task, para ser executada, ela precisa que a primeira task acabe. Então, tá aí o impasse, né? Então, só colocando aqui, muito comum quando chamamos uma mesma fila de dentro de um bloco dessa mesma fila. Parece um pouco confuso assim dizendo, mas com certeza no hands-on isso vai ficar bem claro. Eu vou mostrar como isso acontece e uma forma simples de isso não acontecer, beleza? Além de prestar atenção se você está usando a mesma fila, né? Mas existem algumas formas de você se resguardar quanto a isso. Fechou? Então, primeiro problema é esse aqui, deadlock, impasse, quando um recurso depende de outro e esse outro depende do primeiro. Então você nunca vai ter uma definição. Fechado? E agora, o segundo problema, race condition. Bom, ao contrário do primeiro, que o nome já diz muito quando a gente traduz, né, o impasse, né, o deadlock, a condição de corrida talvez não fique tão clara traduzindo, né? Mas basicamente, condição de corrida é quando mais de uma thread tenta acessar o mesmo recurso, utilizá-lo, né, ao mesmo tempo. Qual que é o grande lance disso? O nosso processador, ele funciona por ciclos. Isso é muito importante a gente ter em mente. E por mais que ele seja fodástico, assim, por 2.49 GHz, isso quer dizer que ele executa basicamente 2 bilhões 490 milhões de ciclos por segundo. É coisa pra caramba, né? Mas isso pode mascarar esse problema do race condition, né? Mas voltando ao caso, imagina que ele executa por ciclos. E quando você tenta acessar um recurso e utilizá-lo, vamos supor um exemplo básico, que você tenta incrementar um valor de um contador, um count. Qual que é o grande problema disso, né? O que pode acontecer? O nosso sistema, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse valor do disco, carregar na memória. Aí depois ele vai incrementar esse valor na memória. Aí depois ele vai pegar esse valor incrementado e salvar no disco de volta. Então, caso vocês não tenham imaginado o problema que isso pode acontecer, eu vou colocar aqui uma tabelinha que é um exemplo básico de atualização de variáveis, de uma variável, na verdade, desse exemplo que eu falei aqui, ó. Então imagina só, você tem aqui o valor 1, certo? Isso aqui é a linha do tempo, né? E a thread 1, ela começa a fazer esse incremento um ciclo antes da thread 2. Olha só que besteira. Por isso que é tão difícil de pegar, tá, galera? Race condition. Se você não trata isso, muitas vezes você não vai ter esse problema nos testes, porque como eu disse, é ciclo pra caramba, é muito difícil isso acontecer dessa forma, mas pode acontecer em produção, e é bem difícil de debugar, né? Porque como você pode ver aqui, é um ciclo de diferença. Então, no primeiro ciclo, a thread 1 pegou aqui o valor e leu 1, né? Esse R é de read, ele deu read em 1. Aí no próximo ciclo ele incrementou 1, certo? E isso está em memória, né? Qual que é o problema? Nesse segundo ciclo que a thread 1 já incrementou 1 em memória, não salvou em disco ainda, a thread 2 pegou esse cara para ler, o mesmo cara. E o valor desse cara tá quanto? 1. O que vai acontecer? No próximo ciclo, a thread 1 vai escrever o valor 2 em disco. Ok, o valor vai para 2. Só que a thread 2, ela tinha lido o valor 1. Então, quando ela incrementar, no próximo ciclo ela vai salvar 2 também. Qual que é o problema disso? O valor correto deveria ser 3, certo? Afinal, os dois caras incrementaram, né? Imagina que é um contador, você perdeu um count aí. Isso pode acabar com o seu sistema, né? Você pode ter uma porrada de erro, né? Então, basicamente aqui, a condição de corrida, tradução, né? Aqui, ó, quando mais de uma thread
tenta utilizar o mesmo recurso ao mesmo tempo. Então esse aqui embaixo é um exemplo, né? Imagina um objeto count com valor 1 vai ser incrementado em 1, ou seja, count mais igual 1 por 2 threads. Então esse aqui é o que pode acontecer. Como eu disse, isso não é um cara que vai acontecer sempre. Não é sempre que você acessar o mesmo recurso por mais de uma thread que isso vai acontecer. É justamente isso que torna esse cara tão difícil de debugar. Beleza? Então, bom, basicamente a parte teórica é isso, galera. Não é nada muito complexo de explicar o que é, mas isso aqui é só a parte teórica. Então se liga no próximo vídeo que eu vou abordar a parte prática usando exemplos de como isso acontece no Swift, né? Isso aqui é uma teoria que acontece, como disse, em qualquer software. Tanto o Deadlock como o Race Conditions não são exclusividades do Swift ou do iOS. Beleza? É sempre legal ter isso em mente, caso você programe em outras linguagens e possa utilizar programação concorrente nelas também. Fechado? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like. Se você não é inscrito, se inscreva e se liga no próximo vídeo. O link do próximo vídeo está aqui na descrição. Então fiquem atentos aí, caso você não queira esperar até a tela final do YouTube. Se liga no link na descrição e bora pro próximo vídeo. Falou!